Estamos iniciando mais um programa Semeando Saúde. E o tema de hoje, é câncer de pele. E nós estamos, no verão, dezembro, laranja, e estamos recebendo aqui o Dr. Flávio Carlazan, que vai falar para nós tudo sobre câncer de pele, principalmente como prevenir. Mas antes disso, vamos apresentá-lo para que ele possa aí falar um pouco da sua formação acadêmica. Com você, doutor. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. George, por estar aqui mais uma vez conversando sobre saúde, esse projeto maravilhoso que é Semeando Saúde, projeto Dr. George. E meu nome é Flávio Cavarzan, sou cirurgião oncológico, formei aqui em Goiânia, no Hospital Araújo Jorge. Hoje assumo algumas posições como diretor executivo do Grupo Brasileiro de Melanoma, sou vice-coordenador da Comissão de Câncer de Pele da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, sou coordenador da Oncologia Cutânea da Clínica Concorde e do projeto de treinamento intensivo em cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma cirurgia específica para o câncer de pele. Estou aqui à disposição do Dr. George e dos nossos ouvintes aí, telespectadores, para poder responder as perguntas sobre o câncer de pele, nesse que é o Dezembro Laranja, o mês de conscientização sobre o câncer de pele. Para iniciar, muitos não têm nem ideia, mas você sabia que o câncer de pele é o câncer com maior frequência hoje em Goiás, no Brasil e no mundo? Tá certo, doutor? É por aí. São esses números? É por aí. Para se ter uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão oficial brasileiro que dá essas estimativas para a gente, para esse ano de 2024, são estimados 710 mil casos novos de todas as neoplasias malignas. Destas, 230 mil casos serão só da pele. Ou seja, o câncer de pele sozinho representa 33% de todos os cânceres do ser humano aqui no nosso país. Em Goiás, nós teremos algo em torno de 10 mil casos novos só esse ano de 2024 e na nossa capital, em torno de 1.800 a 2.000 casos novos da doença. E como que é dividido o câncer de pele, doutor Flávio? A gente divide didaticamente o câncer de pele em dois grandes grupos. O grupo do câncer de pele dito não melanoma, que é representado pelo carcinoma basocelular e carcinoma escamoso. E o grupo dos melanomas cutâneos. Em torno de 95% de todas as neoplasias, ou seja, os cânceres da pele, são do tipo não melanoma. Então, são de longe os mais frequentes. O melanoma vem em terceiro lugar em incidência, mas é o tumor mais grave. Doutor Flávio, nós estamos falando aqui sobre câncer de pele. E é importante que nós entendamos que o caminho do tratamento, sem dúvida, é o conhecimento, a prevenção. Ou seja, as pessoas com qualquer lesão devem procurar orientação médica, devem procurar consulta médica. Muitas das vezes uma lesão que ele acha que é uma lesão simples na face do sol, pode ser já um câncer de pele. Mas para fazer esse diagnóstico e esses sinais, eu falo que é como você aprender o ABCDE, Como que é esse ABCDE para nós? Explica para nós, para o pessoal poder entender melhor. O ABCDE é uma regra, lógico que como toda regra tem as suas exceções, mas que dá uma acurácia de diagnóstico para as lesões melanocíticas, ou seja, o câncer de pele do tipo melanoma, na ordem de 70%. E qualquer um pode aplicar essa regra. O A é de assimetria. Se você partir a lesão ao meio, um lado não é igual ao outro. B é de bordas irregulares, mal definidas. Ela não é aquela borda redondinha, ela é toda cheia de reentranças. C, múltiplas cores. Lesões que têm duas ou mais cores tendem a ser pior. D, de diâmetro maior do que 0,6 centímetros ou maior do que 6 milímetros. Então, lesões maiores, mais tendenciosas a serem problemáticas. E o E é de evolução. Então, é aquela lesão que cresceu, que sangrou, que está coçando. Então, a regra do ABCDE é muito importante para o diagnóstico das lesões melanocíticas, ou seja, os melanomas cutâneos. Os outros tumores que são
os mais frequentes, como o carcinoma basocelular e o carcinoma escamoso, não obedecem a essa regra. E aí o que é importante a gente salientar são aquelas lesões elementares da pele, seja uma placa, seja uma mancha, seja uma mácula, seja um nódulo, que evoluem, que não desaparecem depois de 60, 90 dias. Então isso já por si só é um sinal de alerta. Por vezes podem sangrar e muito frequentemente apresentam prurido ou coceira na lesão. Então uma úlcera, uma mancha, uma placa, um nódulo que não melhora é um sinal de alerta para você procurar um especialista. O diagnóstico, né? Feito o diagnóstico da lesão, o ideal é que se faça uma biópsia. Muitas das vezes essa biópsia funciona já como um tratamento. Qual que é a rotina para que isso seja feito no paciente, doutor? O diagnóstico do câncer de pele ele é eminentemente clínico. Então, um especialista capacitado, ele é capaz de dar aquele diagnóstico só ao examinar o paciente e ver a lesão e pode sim ter o auxílio de um equipamento que chama dermatoscópico para melhorar essa acurácia. Uma vez feito o diagnóstico clínico, esse paciente já vai para o tratamento. Em algumas situações é importante uma confirmação por biópsia para poder até do ponto de vista ético e legal estar respaldado, principalmente quando essa lesão, o seu tratamento causa uma mutilação. Por exemplo, a remoção de uma parte do nariz, ou da orelha, ou do lábio, ou a amputação de parte do dedo. Então, antes que isso seja feito, é importante ter-se, então, o diagnóstico de certeza, que é o diagnóstico pela biópsia. Mas, na maioria das vezes, o tratamento não requer essa biópsia prévia, a não ser em casos de dúvidas, ou em casos em que esse tratamento vai causar uma mutilação no paciente. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio, né, sobre câncer de pele. E nós estamos, né, em dezembro, verão. E hoje está sendo propagado, né, a Associação, né, de Dermatologia Brasileira está aí programando fez uma campanha, né, para a orientação com relação à prevenção do câncer de pele. Né, e hoje se fala muito do dezembro laranja. Fale para nós da importância do dezembro laranja, doutor Flávio. As cores relacionadas aos meses, isso começou lá atrás exatamente com o outubro rosa no câncer de mama, depois nós tivemos o novembro azul para o câncer de próstata e nós temos, por uma ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que lá atrás, salvo engano, em 1999, começou então as campanhas de conscientização sobre o câncer de pele no mês de dezembro. Um pouco mais na frente, então, denominou-se o Dezembro Laranja, onde todas as entidades, não só a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, entidades particulares, hospitais como Araújo Jorge, enfim, Hospital das Clínicas, todos se conscientizam de que no mês de dezembro é o mês de conscientização da população a respeito do câncer de pele. Fator causal, diagnóstico precoce e tratamento adequado, isso para minimizar os efeitos nocivos à população. Então, o Dezembro Laranja é o dezembro que se fala muito sobre câncer de pele e várias entidades procuram essa conscientização da população, consequentemente levar mais informação e com isso esclarecer mais sobre a doença e os seus fatores de prevenção e tratamento. Nós entendemos que o caminho para a prevenção, sem dúvida, é a conscientização e é o conhecimento. É por isso que nós estamos aqui para orientar e dar o conhecimento. E queríamos também, eu como deputado estadual, né, apresentei aqui na Casa de Lei, né, um projeto de lei que foi aprovado, já está sancionado pelo governador Ronaldo Caiado, número 22.498, dia de 22 de dezembro do ano passado. Graças a Deus, coincidiu para ser aprovado e sancionado em dezembro. Né? Ou seja, e ele institui a campanha estadual de prevenção ao câncer de pele Dezembro Laranja e fala também da conscientização e da importância. Eu acho que o caminho, né, a função de nós como deputados estaduais aqui nessa Casa de Lei, de fazer leis para que estimulem as secretarias de saúde municipais, a Secretaria Estadual, a realizar cada vez mais campanhas de conscientização da importância, né, do diagnóstico precoce do câncer de pele. E isso, sem dúvida,
caminho para que seja realizado com eficiência é o conhecimento também da comunidade, da importância, né, de ficar atento para essas lesões de pele, né, doutor Flávio? E queria aqui dizer, hoje nós estamos num mundo, né, onde a cada dia mais fala-se em inteligência artificial. Né? O que a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico e no tratamento do câncer de pele? Essa é uma pergunta muito interessante, porque mas antes disso eu queria parabenizar pelo projeto. A gente sentia um pouco a falta do poder público estar ombreados conosco nessa luta contra o câncer mais frequente entre os seres humanos. A gente sentia que várias entidades privadas já estavam nessa luta, mas faltava o poder público nos abraçar nessa causa. Então isso, parabenizar o deputado George e o nosso governador Ronaldo Caiado, que se sensibilizaram para a causa. Mas a inteligência artificial tem vários papers, vários trials sendo publicados e a cada dia mais sobre o seu papel no diagnóstico em uma grande escala do câncer de pele. E interessante que os resultados são muito promissores. A inteligência artificial realmente veio para balançar essa rotina aí da conduta diagnóstica de vários tipos de doença, e no câncer de pele isso não é diferente. Então a gente acredita que ela não substitui o médico, é importante que se diga isso, ela vem para agregar, para facilitar a disseminação em massa desse diagnóstico, mas nunca substituindo a medicina e substituindo o médico. Mas a gente acredita sim que ela vai ajudar muito, principalmente para esse diagnóstico em massa, ou seja, no screening de grande número de pessoas, por exemplo, quando de uma campanha de prevenção e de uma campanha de diagnóstico precoce. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu estava aqui conversando com o doutor Flávio, né, e também falando para ele, nós estamos passando aqui uma responsabilidade, uma parceria, né, com o doutor Flávio Calazans. Então vamos fazer aí um estudo para que nós possamos fazer uma campanha no estado inteiro, né, para que nós possamos aí, através da inteligência artificial, fazer o que outros estados já têm feito hoje no Brasil para poder, né, facilitar, através de fotos, né, doutor, né, o diagnóstico precoce de câncer e assim poder fazermos aí o tratamento, né, em unidades referenciadas. Eu acho que é um grande projeto, um grande trabalho, e queria já antecipadamente agradecê-lo por isso. São ações como essa, há muitas mãos que nós podemos dar contribuição, né, para a construção, né, de um estado, né, onde sempre a saúde seja colocada em primeiro lugar. Sem dúvida, a gente aceita o desafio. A gente já tem conhecimento de um projeto semelhante no sul do país. Vamos lá para entender melhor esse projeto e trazer para o estado de Goiás, que tem tido uma incidência crescente da doença, muito em virtude de pessoas, de famílias que vieram do sul e sudeste do país para aqui estarem desempenhando seu trabalho, principalmente na área rural, plantando lavouras, e isso vem encarreando com um aumento da incidência na nossa região e no nosso estado. Então a gente precisa sim nos abraçar para poder ajudar mais e mais pessoas, fazendo diagnóstico precoce, tratamento adequado, e isso é o grande segredo para o tratamento de qualquer tipo de câncer. No câncer de pele isso não é diferente. Mas o ideal mesmo é não ter o câncer de pele. Aí eu pergunto, o que fazer para poder prevenir, né, o câncer de pele? Existem algumas ações? Lógico, todo tipo de câncer é passível, esses principais, eles são passíveis de prevenção. A gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária, todas as medidas e ferramentas que se utiliza para evitar de ter a doença. Prevenção secundária é diagnóstico precoce, tratamento adequado. Para a prevenção primária em relação ao câncer de pele, é atingir o principal fator causal, que é o sol. 90% dos tumores da pele têm relação direta com o sol, com a exposição solar de forma inadvertida. Então, se você, desde lá da criança, começa a orientar a fazer essa exposição de forma saudável, você vai lá na frente, na fase de adulto, diminuir as taxas de incidência. Então, o que a gente preconiza é proteção solar com inteligência. Muito importante no meio rural ou em quem trabalha diretamente com exposição solar, a proteção mecânica. Qual é essa?
é que se proteja com mangas longas, chapéu e óculos escuros. É o que a Austrália fez lá atrás e deu muito certo. E nas áreas expostas, fotoexpostas, o uso do protetor solar adequado ao seu tipo de pele e repetindo sempre que necessário. Esse é o segredo para uma pele saudável e para minimizar e diminuir o risco da doença no futuro. Com relação ao protetor solar, existe um fator mínimo que se deve usar, doutor? A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que o fator de proteção 30 seria o ideal para a maioria das pessoas. Então a gente acha que menor do que isso, só para peles com um fototipo muito altos, ou seja, morenos ou até negros, e para o geral, fator mínimo 30 está de bom tamanho. Importante é usar a quantidade certa e repetir sempre que necessário, a cada 2, 3 horas repetir. Por isso que eu chamo a atenção para proteção mecânica, porque a proteção mecânica ela é muito mais fácil de haver uma adesão da população do que essa proteção com fator com filtro solar. Esse exige um cuidado maior, as repetições periódicas, né? E lembrar que você pulou na água num momento de recreação, pulou no mar, pulou na piscina, pulou no rio, tem que tornar a passar, tem que passar uma quantidade que é compatível com o seu peso, enfim, é mais complicado. A proteção mecânica me agrada muito. Hoje, o grande mito do câncer de pele, assim, o grande temor, a hora que fala melanoma, né, todo mundo assusta, né? Já é considerado quase como, na maioria dos casos, um câncer, né, sem tratamento, fatal. O que é mito, né, e o que é fato com relação ao melanoma, câncer de pele? Melanoma, sem dúvida nenhuma, é o câncer de pele mais grave. Isso não é mito, isso é verdade. E muito se dá essa verdade porque o melanoma, o que separa o prognóstico são milímetros de invasão. Então, no melanoma não me interessa o tanto que ele cresceu radialmente, me interessa o tanto que ele cresceu verticalmente. Ou seja, um melanoma de 1 milímetro de espessura, de profundidade, tem normalmente 90% de taxa de cura. E um melanoma de 4 milímetros de espessura, de crescimento em profundidade, essa taxa de cura pode cair na ordem de 50%. Então, milímetro separa a vida da morte. Por isso que, se há onde ter um diagnóstico precoce faz toda a diferença, isso é exatamente no melanoma. E isso é possível. Diagnosticando um melanoma na fase in situ, sem invasão, a taxa de cura é 100%. É isso que a gente quer, pegar o melanoma na sua fase mais inicial e curar todo mundo. Outro aspecto importante, que eu queria orientação, é com relação ao melanoma, né, na unha. Como que funciona, como que é esse diagnóstico sendo feito? Muitas das vezes a pessoa acha que é só machucou o dedo ali e deixa passar desapercebido. Quando deve ser acendido o sinal de alerta? O melanoma subungueal, graças a Deus, ele não é um tipo muito comum de melanoma. É muito importante essa entidade na região nordeste do país. Por exemplo, lá tem-se uma incidência maior de melanoma subungueal e melanoma acral, aquele que dá na planta do pé. Estes não têm relação com o sol, nada a ver com o sol, fatores outros que predispõem a esse tipo de lesão. E normalmente o que a gente ainda vê são diagnósticos tardios, justamente por a dificuldade que se tem de pensar que aquela manchinha que tem debaixo da unha, aquele risco que normalmente é um risco longitudinal, que se chama melanoníquia estriada, pensar que aquilo pode ser sim um câncer de pele e procurar uma assistência de imediato. Então o que a gente recomenda é o seguinte: apareceu uma ferida, uma mancha debaixo da unha, não fique esperando muito não, já procura uma unidade de saúde para tentar fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes vai ser uma lesão benigna, como uma onicomicose ou a própria uma infecção embaixo da unha, mas é importante descartar o melanoma subungueal, porque esse sim tem diagnósticos tardios e normalmente o paciente sofre muito com essa doença. Doutor, fala para nós um pouco dos vários tipos de tratamento, né, com relação, né, ao câncer de pele. A maioria dos tumores da pele tem como principal tratamento a cirurgia, tanto para carcinoma basocelular, carcinoma escamoso, melanoma e outros tipos raros de tumores da pele. O principal tratamento é a remoção cirúrgica.
A gente reserva outros tratamentos, como a radioterapia, que também é muito eficiente, nos casos em que não se pode operar ou que o paciente não reúne condições clínicas para a cirurgia, e os casos de tratamento sistêmico para doenças aí sim, ou localmente avançadas ou tumores metastáticos. Quando o câncer de pele ganha corrente sanguínea e vai atingir outro órgão à distância, como pulmão, fígado ou cérebro, o tratamento passa a ser sistêmico e não mais cirúrgico, e aí lança-se mão de vários tratamentos que a gente tem hoje disponíveis, tratamentos modernos, seja por terapia-alvo, seja por imunoterapia, e isso tem em si dado um resultado, uma taxa de resposta muito interessante, mesmo em doenças avançadas. Mas, resumindo, principal tratamento que é possível tratar e curar 90% dos pacientes, tratamento cirúrgico. Obrigado, doutor Flávio. Para suas considerações finais, né, fique à vontade. Né, gostaríamos já antecipadamente de agradecê-lo, de falar para nós é uma alegria, né, poder estar aqui com o senhor. Tenha certeza que as suas palavras vão, né, despertar em muitos pacientes, aí, muitos cidadãos, a vontade de procurar a orientação médica, de poder, né, quem sabe, diagnosticar, né, um câncer de pele em fase inicial e assim poder fazer seu tratamento, e nós seguimos com a nossa missão de poder estar contribuindo para poder salvar vidas. Quero dividir essa parte das minhas considerações finais em dois pontos. Primeiro, parabenizar o Dr. George, a TV Alego, Semeando Saúde, esse programa que é fundamental. Eu já vim aqui o ano passado, voltei agora esse ano e virei sempre que convocado, porque a gente entende que unindo forças, iniciativa privada, profissionais da saúde, poder público, todo mundo se abraçando, a gente consegue levar mais informação e mais saúde à população do nosso estado. Dito isso, quero agora falar diretamente para você que está aí do outro lado. A pele é o maior órgão do nosso corpo e é o mais sujeito aos intempéries do meio externo. O sol, ele é saúde, mas pode ser também um vilão muito importante. Então, cuidado, tenha uma exposição solar consciente, saudável, né? Pratique esporte, mas com proteção, trabalhe, mas com proteção, e no menor sinal que tenha alguma lesão, alguma coisa que não vai bem, 30, 60, 90 dias e não desaparece, procura uma unidade de saúde, vai lá e faz o seu diagnóstico, diagnóstico precoce, tratamento adequado, cura na certa. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Semeando Saúde. Um grande abraço a todos e até a próxima.